lixo e fezes, animais de... Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio do Mamira. Nesse caso revoltante, olha, é só vendo para crer no que você vai ouvir aqui, então se prepare. O ginásio da escola Empower College Prep, em Phoenix, no Arizona, estava tomado por uma cor. Não era o laranja ou azul das equipes esportivas, mas um magenta vibrante e profundo, uma onda visual de dor e amor. Professores, colegas, familiares e membros da comunidade lotavam o espaço, todos vestindo a tonalidade favorita da menina que não estava mais ali. No centro, uma cadeira vazia carregava o seu nome, Rebecca Baptiste, e aos 10 anos ela deveria estar iniciando o 5º ano, mas sua jornada terminara de forma brutal e prematura 3 dias antes, em um hospital. Uma de suas professoras, com a voz embargada, declarou através das lágrimas: "Mal sabia eu que você estava na sala para me ensinar mais do que eu jamais poderia ensinar a você." A homenagem era um testemunho comovente de uma menina que dentro daqueles muros escolares era vista como uma luz, inteligente, curiosa, profundamente empática, com sonhos de se tornar professora. Ela era descrita por uma ex-mãe social como a menina acolhida mais prestativa e bondosa que ela já havia conhecido. Sua escola era seu santuário, um lugar onde, se aparecesse com o cabelo despenteado, uma professora penteava com carinho, em um pequeno ritual que se tornara algo especial entre elas. Era um refúgio onde ela se sentia segura o suficiente para, repetidas vezes, confidenciar o pesadelo que vivia em casa. Aquele mar de magenta, no entanto, existia como um monumento a um fracasso catastrófico, porque fora daquela bolha de proteção e cuidado escolar, Rebecca estava completamente desamparada. E em 27 de julho de 2025, ela foi encontrada inconsciente à beira de uma rodovia remota em Holbrook, no Arizona, com lesões severas. Transportada de helicóptero para o Phoenix Children's Hospital, a menina de olhos azuis brilhantes viria a falecer 3 dias depois, em 3 de julho. Presos e acusados do seu homicídio em 1º grau estavam as 2 pessoas que, em uma inversão monstruosa do seu dever, deveriam ter sido seus maiores protetores: seu pai, Richard Baptiste, e a namorada dele, Anya Woods. O caso, porém, era muito mais do que um crime familiar horrífico. Era a história de um sistema que, advertido inúmeras vezes, optou pela inércia. A própria escola de Rebecca afirma ter feito pelo menos 12 relatos ao Departamento de Segurança Infantil do Arizona, o DCS, nos anos que precederam seu falecimento. Eles viram sinais de a menina assustada, os relatos de castigos físicos, as marcas, e gritaram por ajuda. A resposta que receberam repetidamente foi um "deixa pra lá burocrático". O oficial do DCS chegou a declarar de forma estarrecedora que chamadas sobre menores com fome, sujas ou faltando à escola não era algo que o departamento fora criado estatutariamente para investigar. Era um raciocínio que ignorava o fato de que esses são justamente as pedras fundamentais da negligência, os sinais clássicos do perigo. O histórico de envolvimento do DCS com a família Baptiste era longo e repleto de portas fechadas. Datava de 2015, com alegações de negligência, o uso de substâncias pelos pais, todas consideradas não substanciadas. Em 2019, os menores foram removidos do lar devido à exposição a substâncias durante a gravidez da mãe, mas posteriormente, em uma decisão judicial que se mostraria catastrófica, a custódia plena foi concedida a Richard Baptiste em 2022. A partir daí, os relatos da escola se tornaram um refrão angustiante. Em outubro de 2014, por marcas nas mãos e pés e castigo através de exercícios extenuantes. Então, em janeiro de 2025, por ser forçada a correr como punição sem acesso à água ou banheiro, ela viu o pesadelo piorar ainda em maio do mesmo ano, por espancamentos. O veredito era o mesmo: alegação não substanciada, caso encerrado. Essas conclusões não eram neutras, elas funcionavam como sinal verde para esses violadores. E cada caso fechado era uma mensagem de impunidade,
Então, sentindo-se livres de qualquer pressão real das autoridades, a família desapareceu do radar no início de julho de 2025, e Richard Baptiste levou a família para um yurt isolado no condado de Apache, uma estrutura primitiva sem eletricidade confiável ou água corrente, localizada a quilômetros adentro de uma estrada de terra sem vizinhos à vista. O DCS alegou ter perdido contato com a família devido à mudança, mas foi sua inação consistente que permitiu que essa fuga para o isolamento acontecesse. E eles removeram Rebecca do único ambiente onde ela era vista, ouvida e amparada, sua escola. Mesmo naquele deserto, a Rebecca lutou. Ela tentou salvar a si mesma e antes da mudança, em um ato de desespero, ela pulou da janela do segundo andar do apartamento da família em Phoenix. Na rua, ela suplicou por ajuda a um homem em situação de rua. E no isolamento do yurt, ela fugiu pelo menos 2 vezes. E em 9 e 12 de julho, 15 dias antes de ser encontrada sem vida, ela estava gritando por socorro. Os eventos finais foram de uma brutalidade chocante, detalhados em um relatório do xerife do condado de Navajo e em audiências judiciais. De acordo com os depoimentos e provas, a Rebecca foi submetida à tortura. Seu corpo apresentava hematomas da cabeça aos pés, desnutrição severa, desidratação, unhas de pés danificados e arrancados, queimaduras na região lombar consistentes com cigarros e grandes falhas em seus cabelos loiros. Um pente ensanguentado foi encontrado no local e o iurte, que era um chiqueiro, lixo e fezes, animais no chão. Ai, meu Deus. Enquanto Richard e a Anya dormiam em um colchão queen, e os 2 irmãos mais novos em um colchão de ar, e a Rebecca era forçada a dormir em um tapete fino no chão, sujo, porque, segundo um dos irmãos, ela estava encrencada. A psicologia dos acusados emergia como um elemento perverso. Em suas mentes distorcidas, a tortura era disciplina e eles mantiveram uma calma assustadora nas audiências. O Richard, ao ser confrontado com fotos do corpo da filha, admitiu ter usado força excessiva ao bater nela com o cinto e disse desejar não ter feito aquilo. Ele concluiu que não merecia ser pai e a sua advogada chegou a pedir para sair do caso alegando uma razão tão sensível que só a explicaria ao juiz em particular. A Anya Weeds, por sua vez, acrescentava uma camada de frieza calculista ao horror. E com formação como auxiliar de enfermagem, ela usou seu conhecimento médico não para ajudar, mas para justificar a negligência e projetar a autoridade. A polícia disse que havia avaliado o estado da Rebecca e decidido que ela ficaria bem. E quando a menina estava falecendo durante a corrida para encontrar uma ambulância, a Anya afirmou ter esquecido ou não pensado em fazer RCP. A sua inação não era passiva, era uma decisão consciente e letal, respaldada por uma pretensa expertise. Nas câmeras corporais da polícia, ela tentou controlar a narrativa desde o início. Ela acusou a Rebecca de inventar histórias. E sobre as violências, ela sugeriu que os relatos do DCS eram sua tentativa de ser tirada do lar. O falecimento da Rebecca desencadeou uma busca por justiça em 2 frentes. Na esfera criminal, Richard Baptiste e Anna Wood, que pleiteiam inocência, enfrentam acusações de homicídio em primeiro grau, violação infantil, molestação, e o Estado afirmou que não oferecerá nenhum acordo de delação. Paralelamente, um segundo julgamento se desenrola no Tribunal da Opinião Pública e da Política, que o sistema falhou. A escola Emperor College Prep tornou-se uma voz ferrenha por responsabilidade, desafiando publicamente a linha do tempo e as justificativas do DCS. A pressão pública forçou o departamento a abrir uma investigação interna, e a senadora estadual Karine Warner iniciou uma série de reuniões visando reformar as leis de proteção infantil, inspiradas diretamente pelo caso da Rebecca. A comunidade envolta em magenta se recusa a deixar sua memória se apagar, e os 2 irmãos mais novos da Rebecca estão agora sob custódia do Estado. A escola prometeu que seu legado seria de ação, declarando: por causa dela haverá muitas mudanças. O caso da Rebecca expõe uma verdade agonizante. O mantra "veja algo, diga algo" não é suficiente quando as instituições projetadas para escutar se recusam a ouvir. A lição escreveu a própria Rebecca em um projeto escolar sobre animais ameaçados, que era simples e profética. Estes animais devem ser amados, não maltratados. Espero que os animais ameaçados sobrevivam. Ela era uma menina vibrante, que amava a cor magenta, que tornou-se o símbolo mais doloroso de uma espécie em perigo. E a menina cujo grito foi abafado pelo ruído da burocracia e pela apatia de um sistema que, ao fechar sucessivos arquivos, pavimentou o caminho para uma rodovia solitária em Hillbrook, onde uma vida foi extinta, não apenas pela maldade de 2 indivíduos, mas pela cumplicidade silenciosa de um fracasso institucional décadas em gestação.
Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faria se você encontrasse uma pessoa que tem os mesmos olhos que você, a mesma cor de cabelo, o mesmo rosto e um nome quase idêntico ao seu? A única diferença é que o seu nome termina com a letra C e o da pessoa com a letra E, mas todas as outras letras são correspondentes. E o que você acha que seria levado a pensar se descobrisse que você e essa pessoa não possuem nenhum parentesco biológico? E agora, de repente, um serial killer implacável começa a perseguir você e esse desconhecido. Eu suponho que você tenha muitas perguntas e esse livro vai proporcionar as respostas para você. Aqui tem reviravoltas capazes de transformar a sua vida e a sua compreensão sobre o que você acha que sabe sobre heranças hereditárias. E quando um serial killer se mostra capaz de prever o futuro, não há absolutamente nada que seja capaz de detê-lo. Até porque, nessa história, o protagonista e o serial killer têm as mesmas perguntas e querem as mesmas respostas. Eu estou falando de uma história que você nunca ouviu em nenhum lugar. Se você adquirir comigo, o livro vai autografado, você pode entrar em contato comentando aqui embaixo, pelo meu site, link fixado no primeiro comentário, pelo Telegram ou pelo Instagram. Você recebe os marcadores que estão aparecendo para você. O envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. E, é claro, o livro já está disponível no Kindle. Você pode adquirir o e-book online também. Tem uma reviravolta na página 259. Bom, quem conhece o meu trabalho sabe que eu já fiz vários vídeos há muito tempo denunciando a péssima índole do serviço social. Esses sistemas, eles possuem um mal estrutural, porque você não tem como especificamente apontar apenas uma causa ou uma região geográfica onde isso se instala, não. Em todos os lugares, de vários casos que eu já cobri e de histórias que você ouve aqui do Brasil, da Inglaterra, do Canadá, o serviço social parece que trabalha em duas frentes. Quando são menores inocentes e pais bem cuidados, eles então arruinam a vida desses pais para retirar esses menores dos seus lares. Quando são menores vítimas de pais violentos que precisam desesperadamente de ajuda, eles dão as costas e deixam esses menores falecer. Há muito tempo eu prevejo que uma tragédia ainda vai acontecer em algum órgão público de serviço social, assistência social, seja o que for. Eu acho que em algum momento alguém vai entrar em um desses lugares disparando fogo para tudo quanto é lugar, porque são absurdos que acontecem ano após ano e ninguém faz absolutamente nada. E aí eu me pergunto o que é que o serviço social, como que ele está atraindo apenas pessoas pessimamente qualificadas ou mal intencionadas que não estão dispostas a ajudar. Ela com queimaduras sérias pelo corpo, com, meu Deus, a menina foge, pula pela janela, fala com um homem sem teto, chega em um posto de gasolina e a polícia simplesmente descarta o grito de desespero dessa garota. Todas as pessoas que deram as costas para ela, depois de serem expostas a tantos sinais, estão com sangue nas mãos. Enquanto essas pessoas, esses profissionais não começarem a ser presos, enjaulados, punidos severamente pela essa negligência descaracterizada de qualquer compaixão, eles vão continuar atuando dessa maneira. Até hoje, eu não consegui encontrar um caso em que o serviço social faz alguma coisa. Mas não, em todas as histórias é sempre da mesma forma. Quando inclusive, eu cheguei num ponto em que eu estava evitando trazer histórias aqui do serviço social, porque estava me dando assim raiva na hora que eu lia. E eu cheguei à conclusão que aquilo me fazia mal, porque são menores que buscam por ajuda, que clamam por ajuda e que são recusados, porque simplesmente o serviço social, nessas horas, eles decidem ficar do lado dos pais, ou da madrasta, ou do pai, sem qualquer justificativa. Eu sinto, de verdade, por essa menina, porque você olha uma história dessa e você não consegue encontrar um espaço em que ela teve chance de qualquer coisa aqui. Nós estamos simplesmente a ponto de você ver que um policial colocou no relatório, não fomos feitos para isso. Cara, você foi feito para salvar vidas. Se você é formalizado, constituído como policial, o seu dever não é servir e proteger? Parece que as pessoas estão tão mecanizadas, esse não é o meu trabalho, então eu não vou ajudar, não interessa se não é o seu trabalho. Se está ao seu alcance, se apareceu diante de você, significa que você pode fazer alguma coisa. Mas as pessoas parecem que
estão precisando, sabe, de uma intervenção divina. Olha, faça o bem para esse pobre coitado que está na sua frente. Nossa, de verdade, eu espero que essas pessoas sejam alcançadas pela mesma misericórdia que elas concederam a essa garota. A escola foi a única que tentou agir. E o mais bizarro é que eu já peguei, meu Deus, eu lembro de um caso que eu fiz aqui há uns 2 anos atrás, de um esquema de escolas que estavam provocando falsas denúncias aos conselhos tutelares, porque era o único jeito de fazer com que esses menores fossem retirados das escolas quando os pais não tinham mais condição de pagar as mensalidades. Então eles faziam essas falsas denúncias, o serviço social se envolvia, os menores eram retirados e aí a confusão e o pesadelo dos pais começava. Aí eu vejo um caso como esse, que a escola denunciou mais de 10 vezes e o serviço social não fez nada, entendeu? Tipo assim, quando é uma denúncia legítima, nossa, não tem nada aqui. Quando é para fazer o mal, onde é que é? Cadê a família pra gente destruir? Olha, em todos os lugares, em todas as profissões, nós temos pessoas corruptas, pessoas problemáticas, pessoas desinteressadas, antiéticas, antiprofissionais, incompetentes, inadimplentes, ou sem qualquer vocação para o ofício. Mas eu nunca vi nada, absolutamente nada como serviço social. É incomparável. A impressão que eu tenho é que quase não existe pessoas bem-intencionadas nesse lugar, porque faz pelo menos 4 anos que as histórias que eu vejo, os casos em que eu trabalho, até mesmo perspectivas mais pessoais que eu lidei, é uma catástrofe atrás da outra. E considerando as estatísticas, pelo menos quando eu tive acesso há 2 anos atrás, se eu fosse político, eu consideraria uma organização anti-americana e uma ameaça a toda a sociedade. Você está cansado, desanimado, sentindo que suas forças estão no limite, eu te convido a ouvir a canção do meu livro, Não Desista. É uma música que é integrante desse suspense. Já está disponível aqui no YouTube, tem um link fixado no primeiro comentário. Também disponível em todas as plataformas digitais para você ouvir e sentir essa música, dando um fôlego novo para que você enfrente um novo dia. No livro, o pesadelo está a um passo de distância, mas na música, tudo está a um passo de distância, inclusive a resposta que você tanto espera. Espero que essa canção fale com você, transforme o seu dia, impulsionando a ir adiante e dar mais um passo. Não deixe de ouvir, não desista e de conhecer meu livro Uma Dobra Meia-Noite. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!